Bom, e após o pedido de renúncia do então vereador Luiz Fernando Tiditai, gerou algumas dúvidas até mesmo em nossas redes sociais, que nós recebemos ele em nossos estúdios, e nós convidamos o doutor, ele que é advogado, Jair Rota, para comentar sobre esse assunto. Jair, obrigado por ter aceito o convite. Me fala uma coisa, alguns dias antes do pedido de renúncia do então vereador, foi requerido por um outro vereador o pedido de cassação. Ele continua válido mesmo após a renúncia? Brenda, olá o telespectador, é um prazer estar aqui de novo na TV. E a esse respeito, não. Tá? O pedido de cassação, após a renúncia ser aceita, o pedido de cassação, ele perde o seu objeto. Quando você pede a cassação, implicitamente você está dizendo que aquela pessoa não pode estar naquele lugar, aquela pessoa não merece estar naquele cargo. Por isso, eu quero cassar o mandato. Tá? O vereador, quando ele toma posse por um mandato. O juiz do Tribunal Eleitoral outorga, diploma este candidato que foi eleito e concede a ele os poderes da vereança. Então, quando você fala em requerimento de cassação, quando eles quiseram cassar o vereador, você pede para cassar esse mandato. Ele não é compatível com aquela pessoa. E aí você faz isso para que ela não esteja mais no parlamento, não esteja mais na Câmara. E veja que ele renunciou depois, a renúncia foi aceita, então o pedido de cassação, obviamente, teve o seu objeto perdido. Esta pessoa já não está mais no parlamento, já renunciou àquele mandato. Então houve perda de objeto. Certo, então neste caso, resumindo, o pedido de renúncia esvaziou o pedido de cassação. Isso, a renúncia, quando ela foi aceita, ela traz a perda de objeto, ela esvazia. Tá? O que pode acontecer agora são as investigações continuarem, alguns processos, mas veja que agora a Câmara ela não tem autoridade nenhuma sobre o vereador que renunciou. A Câmara não pode investigar a conduta do vereador que renunciou, porque ele não faz mais parte do seu quadro. Tá? Ele não mais tem um mandato, então ela não tem poder algum. Certo. A gente acompanhou também alguns áudios que foram vazados, supostamente gravados dentro do carro da Câmara Municipal. Então, a Câmara não tem mais o direito de investigar esses áudios, ou tem? A Câmara ela tem e deve exercer esta investigação. Primeiro, porque se existiu uma escuta, provavelmente foi ilícita, ela tem que investigar quem instalou, o porquê instalou, quem editou, porque claramente houve uma manipulação. E hoje nós temos uma orientação pelo Superior Tribunal de Justiça de que estas provas, para serem admitidas, elas têm que ter todo o seu conteúdo. Então é notório que algumas partes da conversa não se encaixam. Então deve-se investigar, sim, as falas, mas em todo o seu conteúdo, deve-se investigar quem editou, deve-se investigar o porquê que isso vazou, porque tudo tem um porquê por trás. Então eu tenho certeza que a Câmara Municipal, se ainda não tomou, vai tomar essas providências legais por questão da moralidade, por questão de provar que realmente não foi uma atitude institucional, mas sim alguém, como todos os lugares há, alguém que agiu pelas costas da lei. Então a Câmara ela pode sim investigar o fato, pode sim investigar o grampo, como também pode investigar quem ela achar que participou disso. E aí, nesse caso, o vereador que renunciou, ele pode ser até chamado como testemunha, mas não como investigado. E uma investigação no âmbito do Poder Legislativo, normalmente a gente conhece ela como CPI ou CPMI, enfim, cada lugar tem o seu nome. E, de fato, poderá haver, sim, investigações. Certo, doutor, o carro da Câmara é um carro municipal, vereadores viajam nele o tempo todo. É crime a instalação de alguma escuta ou uma câmera dentro desse automóvel? Claro, não apenas a instalação, porque hoje a legislação ela permite que nós gravemos a nossa conversa. Eu e você, eu posso gravar a nossa conversa. Mas o nosso câmera não pode gravar a nossa conversa sem autorização e muito menos divulgá-la, muito menos manipulá-la e divulgá-la. Isso está previsto em diversos crimes, a lei ela é muito clara. Isso entra não apenas
infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados, como também a lei das fake news. Então veja que enquanto todo mundo fala sobre o ato de um vereador, existe muita coisa por trás disso, muito mais atos. E óbvio que a Câmara Municipal, a instituição que a gente vê que ela preza pela sua moralidade, ela também foi lesada. O povo de Mococa foi lesado. Então talvez devêssemos nos preocupar com a realidade, ao invés de jogar pedra na Câmara, ou no vereador, ou enfim, mas preocupar de fato com o que aconteceu e o porquê isso foi ao ar, porquê isso vazou. Certo. E ouvindo o áudio, a gente percebe que são conversas distintas, tem corte, isso é nítido. E a edição e a divulgação desses materiais é crime também, doutor? Brenda, eu confesso que, para a gente falar que de fato é nítido o corte, a gente precisaria de uma perícia. Tá? Mas, de qualquer forma, a edição e a divulgação é crime. A divulgação sozinha, se fosse do áudio completo todo, sem corte e edição, é crime. Editar e publicar apenas a parte que lhe interessa para dar determinada conotação, também é crime. Então, de fato, a situação ela só vai piorando, ela só vai se agravando. Mas lembrando que tudo isso que eu estou falando depende de uma investigação muito séria. Eu estou falando sobre hipóteses que a gente já viu na Câmara dos Deputados, anteriormente alguns episódios em nossa cidade, em alguns outros órgãos do poder público e até mesmo em filmes. Certo. E neste caso, que é uma escuta clandestina, ela é uma prova lícita? Lícita, ela é aprovada, ela é considerada uma prova caso aconteça a investigação? De maneira alguma. Não existe no âmbito do direito pátrio o aceite de uma prova ilícita. Isso não é cabível, isso não é concebível. Só existe uma única hipótese, Brenda, e para vocês também, telespectadores que gravem bem, só existe uma única hipótese no nosso direito onde a prova ilícita ela é admitida. É para provar a inocência do acusado. Então veja que se você me acusar de um crime e eu tiver um áudio clandestino seu falando, eu acusei o de Jair sabendo que ia gerar prejuízo para ele que ele não fez, eu posso apresentar para o juiz e ser absolvido. E isso automaticamente faz com que você seja processada por um crime e ainda tenha que indenizar a vítima. Então, em via de regra, gente, a prova ilícita, ela nunca é admitida, muito menos para começar uma investigação formal. Quando a gente fala em investigação formal, nós podemos falar de uma CPI, nós podemos falar do inquérito criminal, de uma ação civil pública. Ela deve, sim, ser iniciada por uma apuração preliminar. É uma investigação que ela é mais leve, tem menos ônus para o Estado, mas ela visa juntar fundamentos para saber se a investigação ela deve continuar, se realmente aquele pedacinho de prova ele constitui algo mais grave ou se apenas foi algo que foi 100% manipulado ou fraudado para desnortear ou para atrapalhar. Então, pela via de regra é essa, nunca se começa uma investigação formal com prova ilícita. Muito bem esclarecido. E, doutor, a edição e a divulgação desse material, ela justifica um pedido de cassação? Não, não justifica um pedido de cassação, porque não tem o crime, não tem o ato, não tem a responsabilização do agente. O pedido de cassação, para ele ser provido, para chegar no fato, olha, você está cassado porque você não tem condições de permanecer neste local, no nosso parlamento. Precisa se passar pelo devido processo legal. O que é esse devido processo legal? É você oportunizar ao acusado o direito do contraditório, o direito da ampla defesa. A pessoa ela tem que se defender. E depois disso, ela vai ser julgada, depois ela pode ter um recurso, e aí sim, ao final de dois recursos, duas sentenças, né, a primeira instância e a segunda instância, que a gente chama no direito de duplo grau de jurisdição, ela pode ser condenada, se transitada em julgado, aí sim aplica-se os efeitos da sentença condenatória. Certo. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, por ter esclarecido as nossas dúvidas e de toda a população mocoquense. E para a gente finalizar, então, resumindo,
o então vereador Luiz Fernando Tiditai, ele está ou não inelegível na Justiça Eleitoral? Não, ele não está inelegível porque sobre ele não recaiu nenhuma sentença condenatória. Sobre ele não recaiu nenhuma ordem judicial ou nenhuma condenação administrativa de um processo da Câmara que julgasse ele incompatível com a sua função. Ele deixou de ser vereador por um ato unilateral, qual seja, ele pediu para não ser. Então, ele está elegível até que se tenha uma decisão transitada em julgado. Decisão transitada em julgado, para quem não sabe, é aquela decisão da qual não se caiba mais nenhum recurso. Anteriormente, nos nossos episódios políticos de Mococa, nós vimos que um pedido de cassação foi dado provimento, ele foi debatido no âmbito judicial ainda. Então, no caso do Luiz Fernando, do nosso vereador, que pediu a renúncia, não tem um processo administrativo, não tem processo judicial, então ele está elegível, não existe inelegibilidade ainda. Certo. Doutor, agradeço mais uma vez pela sua presença. É com você, Gabriel.